Olá, olá, noite de segunda-feira, chuva, escutem, ó, muita chuva aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, hoje vamos falar de sofrer, de morte, de dor, de luto, né? Então, o sofrimento é uma escolha, o tanto que nós vamos sofrer por algo, né? Na nossa vida. Porque a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, né? E é claro que na vida teremos dores. Se alguém aí nunca teve dor, que jogue a primeira, que erga o dedo, né? Todas as coisas têm solução. E sofrer por sofrer não resolve. Temos que ter sabedoria, escuta e olhar para o outro, porque assim nós iremos aprender alguma coisa com o sofrimento dele. Apesar de que o ser humano aprende muito mais com o sofrimento, digo, passando pela dor e não observando a dor do outro, né? Então é isso aí. Aprenda com o outro, olhe no olho do outro, apesar de que muitas vezes nem sabemos quem está sentado ao nosso lado, né? Ficamos ali com a cabeça baixa ou pensando, sei lá no quê. Abraça e valoriza quem você ama e realmente saiba que essa pessoa um dia poderá não estar ali, esse dia pode estar próximo ou não, né? Então aprenda com os mais velhos, com as vivências deles, isso é muito bom escutar o outro que já viveu mais que a gente. Mas é aquilo, né? Aprendemos muito mais com a dor, olhando aquele que a gente tanto ama, convalescendo numa cama ou morrendo aos poucos num hospital, né? Pois gastamos a vida inteira trabalhando, trabalhando para conseguir dinheiro, para conseguir a nossa tão felicidade que procuramos tanto e não percebemos que ela está aqui do nosso lado, numa jantinha quentinha, por exemplo, feita pela sua mãe, né? Um arroz e feijão com batatinha, bife, carne de panela, batata frita, sei lá, feitos pelas mãos calejadas de sua mãe, né? Ou aquele aperitivo feito pelo seu pai. Isso importa na vida. E isso é felicidade. Aprecia a simplicidade, porque é ali que está a felicidade, né? A felicidade está aqui, hoje, no agora, e não lá no futuro, depois que você estudar, que tiver seus filhos, que tiver seu R$ 1 milhão, né? E tem gente que luta para almejar um milhão, né? E daqui a pouco fica doente, ou alguém que você gosta tanto, um filho, um marido, um irmão, um avô, um pai, né? E aí vocês não compartilharam bons momentos, não é mesmo? Então vivemos em sofrimento porque sempre queremos mais, mas nunca está bom. Nada, né? Nada. A casa está bagunçada. Oi, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. A dor de cabeça chegou, ai, 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 socorro. Não faz um exercício, não muda a alimentação, né? Fica ali no sofrimento, né? Ah, isso é bem difícil e tem que ser balanceado o sofrimento e a alegria, né? Porque senão você vai ficar doente, se for só alegria ou só sofrimento. E a gente aprende com o quê? Com amor ou com a dor?
é muito mais preferível que se aprenda com o amor, né? Muito melhor com o amor. Com o amor de quem? Daquele seu amigo, daquele seu pai, da sua mãe, do seu irmão, daquele vizinho que lhe cuida, né? Que pergunta como você está, que sorri para você. Mas é aquilo, né? Aprendemos muito mais com a dor, olhando aquele que a gente tanto ama, convalescendo numa cama ou morrendo aos poucos num hospital, né? Pois gastamos a vida inteira trabalhando, trabalhando para conseguir dinheiro, para conseguir a nossa tão felicidade que procuramos tanto e não percebemos que ela está aqui do nosso lado, numa jantinha quentinha, por exemplo, feita pela sua mãe, né? Um arroz e feijão com batatinha, bife, carne de panela, batata frita, sei lá, feitos pelas mãos calejadas de sua mãe, né? Ou aquele aperitivo feito pelo seu pai. Isso importa na vida. E isso é felicidade. Aprecia a simplicidade, porque é ali que está a felicidade, né? A felicidade está aqui, hoje, no agora, e não lá no futuro, depois que você estudar, que tiver seus filhos, que tiver seu R$ 1 milhão, né? E tem gente que luta para almejar um milhão, né? E daqui a pouco fica doente, ou alguém que você gosta tanto, um filho, um marido, um irmão, um avô, um pai, né? E aí vocês não compartilharam bons momentos, não é mesmo? Então vivemos em sofrimento porque sempre queremos mais, mas nunca está bom. Nada, né? Nada. A casa está bagunçada. Oi, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. A dor de cabeça chegou, ai, 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 socorro. Não faz um exercício, não muda a alimentação, né? Fica ali no sofrimento, né? Ah, isso é bem difícil e tem que ser balanceado o sofrimento e a alegria, né? Porque senão você vai ficar doente, se for só alegria ou só sofrimento. E a gente aprende com o quê? Com amor ou com a dor? É muito mais preferível que se aprenda com o amor, né? Muito melhor com o amor. Com o amor de quem? Daquele seu amigo, daquele seu pai, da sua mãe, do seu irmão, daquele vizinho que lhe cuida, né? Que pergunta como você está, que sorri para você. Mas o ser humano prefere sofrer, né? E se alguém lhe irritou, por exemplo, aquela mãe idosa lhe irritou, pensa 24 horas antes de responder. Pode ser que o amor vença, né? E você aprenda com o amor. Daqui a pouco evitou uma discussão, salvou até, por exemplo, uma vida, não é? Porque o idoso, você sabe que tem que ter muito cuidado com a saúde deles, né? E como é que a gente evolui mais rápido? No amor ou na dor? Felizmente é com a dor, né? Por quê? Porque nós já nascemos em sofrimento, chorando, né? Com aquele susto que levamos. Sem sofrimento não há evolução, né? Mas é isso aí. O sofrimento nos faz dar um salto, né? Um salto grande de desenvolvimento, de aprendizado, de sabedoria, né? E não tem ficar pulando para evitar o sofrimento. Não, não vou lá, porque eu posso bater o carro. Não, eu não vou visitar minha mãe hoje, porque eu estou com um pressentimento. Não. Não, eu não vou gastar no restaurante, porque eu tenho que guardar esse dinheiro. Não.
Nada, não, é sempre um sofrimento, cada decisão, né? Sendo que o sofrimento ensina muito mais, né? E, por exemplo, você não quer viver na dor, aí está com uma doença grave, não, resolve não tratar e prefere morrer, ou prefere ficar sem uma perna, por exemplo. Não, você vai ter aquele sofrimento, mas depois você vai ter o quê? A bonança, o aprendizado, né? E a dor evolui, deixa o cérebro, ó, tinindo de bom. Então, mas o ser humano, né, ele tem a cabeça dura e é bem por isso, né? Pela dor que nós preferimos aprender, infelizmente. Nem percebemos, mas é isso aí por nossa cabeça dura. Mas aproveita e aprenda no amor, né? Também, por favor. Prazer e sofrimento, né? Prazer e dor são necessários para a evolução, né? O prazer é vital para a saúde mental, né? Mas não se pode só não sofrer ou só sofrer, porque senão ficamos doentes. Percebemos muitas vezes também que a dor do outro, né? A dor do outro, a gente pensa que é menor que a da gente, mas não. Cada um tem a sua dor. E se você olhar bem, você vai ver que a dor do outro não, que a nossa dor, que a sua dor pode não ser tão grande assim, né? Sempre alguém vai ter um sofrimento maior. Então, o negócio é o quê? Se olhar no espelho e perceber essas coisas, né? É isso aí. Se olhe e aprenda com isso aí, né? Percebendo o outro, percebendo o outro. A vida, gente, a vida é uma escola. A vida é uma escola com mais aula que recreio. E se a vida é uma escola, viver vale a pena para aprender. Senão, por que que a gente está aqui, né? Nessa escola da vida? Se não é para aprender alguma coisa, não é mesmo? Vamos ao exemplo de Jesus. Jesus viveu com dignidade. E ele viveu pleno em tanto a sua tristeza quanto a sua alegria. E ele sabia que, de tudo o que ele iria passar. E ele aceitou passar por tudo isso, ele não cortou, né, etapas de sua vida, ou não tirou a sua vida, por exemplo, para não sofrer do jeito que ele sofreria mais tarde, né? Então, quem tem um propósito, suporta o como, né? Então, luta pelo que você deseja, mas aprenda com isso, né? Aprenda com o outro também, de novo, repito, né? E a morte, né? Talvez a gente sofra tanto com a morte, por que será? Falando de morte agora, né? Por quê? Porque temos um medo insuportável e não sabemos o que acontece depois da morte, né? É uma coisa incrível que ninguém tenha a resposta certa, correta, porque ninguém voltou para dizer, né? Talvez seja a maior dor do mundo, a dor do luto, não é? De perder alguém que você tanto ama ou amou, né? É uma coisa que qualquer frase que o outro diga não vai aliviar, né, neste momento. Não tem frase de conforto. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Mas daí você fica pensando, por quê? Por quê? Por quê? Né? Aí fica difícil suportar o como, né? O luto dura mais ou menos um ano. Haja tempo para sofrer, né? E não tem uma data assim para acabar, vai de pessoa para pessoa. Então, procura fazer o que com essa tua dor? Por exemplo, são exemplos de coisas a fazer. Ah, perdeu uma mãe para o câncer. Você pode fazer vídeos,
Você pode dar palestras, você pode explicar aos amigos como evitar aquilo, né? Ou de alimentação saudável. Ou, por exemplo, um familiar sofreu muito com as drogas e não resistiu. Como evitar? Você pode ir em escolas, dar palestras também. Você pode fazer um trabalho voluntário, né? Relacionado àquela pessoa que se foi, ou o motivo de aquela pessoa ter sido, por exemplo, um atropelamento ou um acidente de trânsito, né? Aí tudo isso você pode colaborar. Você pode fazer camisetas, por exemplo, ou assim, dirija devagar, né? Um exemplo bom. E pode doar essas camisetas, ou até mesmo vender, né? Aí a pessoa lê aquilo, vai dar um impacto. Então você tem que transformar essa dor, colocar força, né, em outra coisa que talvez que honraria aquele que faleceu, né? Pode dar palestras, que hoje em dia tem tanto, né? Entrevistas, né? Muitas coisas podem ser feitas, muitas coisas podem ser feitas, né? E agradeça também por ter conhecido aquela pessoa, né? Apesar de que parece que nada vai preencher aquele buraco, né? Tenta fazer alguma coisa, né? Para que seu coração fique mais leve, né? Mas infelizmente a saudade só aumenta, né? E como a saudade só aumenta, você vai fazer o quê? Essas dicas são boas e também o que é que dá para fazer? Honrar aquele que se foi, né? Pegando os ensinamentos dele como exemplo e praticando em sua vida, né? Isso é o que importa na vida, né? Também você poderá o quê? Evitar de tanta dor na consciência depois que aqueles que se foi, né? Para evitar o quê? A dor na consciência de não ter, por exemplo, dado mais do seu tempo para aquela pessoa, né? Viva, aproveita enquanto a pessoa está viva. Viva com ela hoje. Dê a sua presença para ela hoje. Dê um telefonema, mande um áudio, vá visitar. Não desvaloriza o ser humano, não deixa para chorar depois. Depois do fim, daí já era, não adianta, né? E como último recadinho, né? Não envergonha aquele que se foi, jamais, né? Jamais envergonha aquele que se foi, né? Você gostava tanto dele, então você vai fazer o quê? Honrar aquela pessoa da melhor forma possível. Você poderá também escrever um livro, se assim desejar, né? E para ficar para a humanidade, para depois as pessoas lerem, né? Ficará para sempre essa marca. Tem pessoas que fazem tatuagens, tem muitas coisas para fazer, né? Então é isso aí. Se cuida, fica bem, dê a sua presença àquele que você gosta e honra aquela pessoa que você ama. Jamais envergonha aquele pai, aquela mãe que tanto lhe amou ou tanto lhe ama, enquanto estão vivos também, né? Lhe amam. Não abandone jamais o amor de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo. Tá certo? Um beijo, um abraço e fiquem bem.